nos recebe com bastante alegria, e também ao casal com o Jaimor e Mamila, que nos convidou para estar aqui numa quinta-feira, mas não foi possível, houve outra programação. Então estamos aqui nesta noite participando deste culto de missão. Domingo passado estive em uma congregação lá no campo de Joinville, no distrito de Piraberaba, também era culto de missão. Eu tenho dito aos irmãos que já por muitas vezes nós temos tido esse privilégio de ministrar a palavra e sempre em culto de missão. E eu fico grato ao Senhor por isso, porque é algo importante que devemos fazer continuamente. Os irmãos poderão estar assentados, eu agradeço. É a maneira tão cordial e maravilhosa com que os irmãos nos recebem nesta oportunidade. Eu gostaria de ler o texto bíblico da palavra do Senhor e pediria ali ao jovem que está dentro da show, ele vai nos ajudar. Nós vamos fazer uma parte introdutória da mensagem nesta noite, utilizando um pequeno material que nós trouxemos para que tenhamos a visão da obra de Deus ou daquilo que ainda temos por fazer na evangelização. O texto que eu gostaria de ler é muito conhecido. Eu creio que todos que estão aqui, que tenham pelo menos uns 10 anos de fé, já conheçam esse texto. Uns 10 anos de fé, eu acredito que você já conhece, já ouviu muitas vezes esse texto. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 16 e o versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16 e o versículo de número 15. Eu acredito que muitos aqui conhecem, muitos, especialmente aqueles que já estão com mais de 10 anos de fé, já conhecem esse texto bíblico, que diz-nos assim a palavra do Senhor: e disse-lhes Jesus, falando aos discípulos, quando apareceu a eles, lhes disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Nós gostaríamos de falar sobre, usando como base um tema: há ainda muito do que ser feito. Há muitas coisas ainda para realizarmos. Eu gostaria então de utilizar este material aqui para que eu e você possamos ter uma visão da necessidade da evangelização no mundo. O desafio de hoje: nós temos aproximadamente no mundo em que vivemos em torno de 6,5 bilhões de pessoas. 6,5 bilhões de pessoas, sendo que 36% desses 6,5 bilhões de pessoas são cristãos, mas parte deles são nominais. Isso quer dizer cristão apenas de rótulo, de nome, e uma percentagem não muito bem conhecida de realmente cristão autêntico. Eu espero que todos que estão aqui nesta noite estejam naquela percentagem ali não conhecida, mas que sejam verdadeiramente cristão autêntico, envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Então 33%, aproximadamente 2,5 bilhão de pessoas são cristãos. Os demais não são cristãos. E entre esses não cristãos, então em torno de 67%, alguns deles, em torno de 2,5 bilhões, podem ouvir o Evangelho. Podem ouvir. Então você pode ir a estes povos e pregar o Evangelho sem muitos problemas. Nós podemos ir alcançar este. Mas tem uma grande fatia de quase 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Você já viu o tamanho da sua responsabilidade? Você já observou o tamanho do seu compromisso? Se você verdadeiramente está enquadrado
e nessa fatia tão pequena, aparece aqui, de cristão autêntico, está sobre o seu ombro e sobre o meu ombro uma responsabilidade imensurável dada pelo Senhor. E disse: ide. E disse quem? O Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a responsabilidade é grande. Temos um compromisso de pelo menos ir ao encontro dos 2,5 bilhões que podem ouvir. E com muito mais desprendimento e vontade, nós podemos ir ao encontro dos 2 bilhões que nunca ouviram. Se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, nos dedicarmos um pouquinho mais, nós poderemos alcançar aqueles que nunca ouviram ainda. Aleluia. Vamos a outra? Isso aqui é só o começo, irmão. É só para nós exercitarmos a fé. É só para nós nos aquecermos. É só para nós deixarmos o Espírito Santo começar a trabalhar no meu e no seu coração e entendermos o quanto Deus está requerendo, está desejando de nós. Olha aqui, as principais religiões do mundo hoje. As principais. Cristão, 33%, aqueles que nós vimos lá. Desses 33% de cristãos no mundo hoje, 22% são católicos, ortodoxos ou outros que estão vinculados à questão do catolicismo ortodoxo ou romano. E apenas 11% daqueles 33 lá, daqueles 2 bilhões e um pouquinho mais, apenas 11% são evangélicos. Além de termos um número pequeno de cristão autêntico, temos um número pequeno de cristãos evangélicos, de cristãos que verdadeiramente dão vazão ao Espírito Santo de Deus, dão lugar ao Espírito Santo do Senhor, como você está aprendendo na escola bíblica dominical, sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E nesta manhã podemos aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, esse mover, essa presença gloriosa do Senhor. Quem veio à escola bíblica dominical nesta manhã, saiu daqui convicto da necessidade de ser cheio do Espírito Santo, de falar em outras línguas, porque sobre nós esse percentual tão pequeno de 11%, ele dá essa grande responsabilidade de anunciarmos a verdadeira, genuína e poderosa palavra de Deus. Aquela que é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sobre nós está esse compromisso. Temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, está sobre nossa vida este compromisso de anunciarmos a Jesus. 11%. Muçulmano, 22%. Aí está o povo mais difícil de ser evangelizado. 22% da população mundial é muçulmana, 6% é budista, 6% animista, adoram deuses os mais estranhos que você possa imaginar. Temos ainda algumas novas religiões, em torno de 2%. Aí temos outras ali que a percentual fica abaixo de 1%. E também temos aqueles sem religião. Sem religião, os céticos, os ateus, eles que não têm religião alguma, em torno de 12%. É maior o percentual dos que não têm religião, do que não professam nenhum tipo de fé, é maior do que os evangélicos. 12%. Isso aqui, irmãos, são dados na última década, não é de 20 ou 30 anos atrás, não. Isso aqui são dados dessa última década agora, dessa década que nós estamos finalizando ou finalizamos, né? Dessa última década, não é coisa antiga não, isso é coisa recente, são fatos recentes. Então 12% do mundo hoje estão sem religião, é muito mais do que os evangélicos. E muitas vezes nós não professamos uma fé viva, verdadeira, autêntica, ainda estamos sendo um tanto mornos.
somos tão pouco e às vezes ainda vivemos uma mornidão espiritual, vivemos uma apatia espiritual, e precisamos dizer: Senhor, envolve-me verdadeiramente na tua unção e no teu Espírito, para que eu possa alcançar pelo menos mais um. Se cada um dos 11% que aqui estão, nós alcançarmos mais um, não seremos mais 11, seremos 22. Vamos dobrar de tamanho. Basta que você alcance mais um. Eu não vou te pedir 10, eu vou te pedir mais um só. Só mais um. Que você alcance mais um para Cristo. Que você coloque a sua vida diante do altar do Senhor e diga: Senhor, neste ano ainda, eu quero alcançar mais um para Ti. Eu quero levar mais uma pessoa ao conhecimento da Tua verdade, a conhecer-Te verdadeiramente, e nós poderemos dobrar esse número aí em apenas um ano. Por que é tão difícil, hein? Por que é tão difícil? Vamos ao outro. Oh, aleluia. Tarefas inacabadas. Veja, nós temos, o mundo foi dividido em 3 partes. Aí o bolo. Nós temos o mundo A, o mundo B e o mundo C. O mundo A é em torno de 8,5 bilhões de pessoas. É o mundo não evangelizado. 1,8 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas de um mundo não evangelizado. Está ali. O mundo B é 39%, o mundo não cristão, porém evangelizado. Quer dizer, já se pregou o evangelho, já se levou um folhetinho. Aquele vizinho que você já entregou um folhetinho para ele, aquele amigo lá do trabalho que você já entregou um folheto para ele, aquela colega lá na faculdade que você já entregou um folhetinho para ela, que você já falou de Jesus para ele, que você já disse que Jesus o ama. Esses 39% aí não cristãos, mas já evangelizados. Eles precisam ser trabalhados cada vez mais. Você precisa se envolver mais, você precisa se empenhar mais. Você já entregou um folhetinho, entregue o segundo. Insista um pouquinho, faça como Jesus diz: olha, insista para que eles entrem, porque eu quero que a minha casa se encha. Eu quero que a festa seja grande, porque tem bastante comida, eu preparei bastante coisa, e eu não quero que sobre nada, eu não quero que perca nada, eu quero que todos sejam bem alimentados. Então insista, force eles. Se ele não quiser entrar, dá uma forcinha, empurre, traga ele no colo se for possível. Não apenas diga: bom, eu já falei de Jesus, agora o problema é dele. Não diga isso jamais, mas ouça a voz do Senhor dizendo: insista mais um pouquinho, persista mais um pouco, faça mais, se envolva mais, se dedica mais, porque Ele vai se render aos meus pés. E ainda temos o mundo C aqui, que é o mundo cristão, né? Em torno de 33%, como vimos anteriormente. Aqui estão incluídos todos os cristãos de forma nominal ou de forma verdadeira, autêntica, 33%. Vamos ao último quadro aqui, para encerrarmos esta parte. Aonde nós enviamos os nossos missionários? Para onde vão a maioria ou parte desse contingente de missionários que temos? Segundo essas pesquisas feitas, a maioria dos nossos missionários vai para o mundo C. Quer dizer, para o mundo que já é cristão. A maioria dos nossos missionários estão no grupo do mundo C, no grupo do mundo já evangelizado. Estão no Brasil, estão em Santa Catarina, estão aqui em São Francisco do Sul, estão em Joinville, estão espalhados pela região sul do Brasil. Há vários. Joinville hoje tem mais de 200 missionários. O nosso departamento de missão sustenta. A grande maioria está em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, no Brasil. Poucos estão fora. E quando estão em algum país, já é país também evangelizado. Então a maioria dos nossos missionários estão no mundo já evangelizado, ou mundo já cristianizado.
Outra parte, apenas 16% está no mundo não cristão, mas também já evangelizado. E apenas 4% dos missionários que as centenas e milhares de agências missionárias mantêm, apenas 4% desses missionários estão em lugares não evangelizados. É onde está a grande maioria das pessoas. Apenas 4%, quer dizer, de cada 10, apenas nenhum, né? Não chega a 1. Ou de cada 100, 4. De cada 100 missionários que nós enviamos, apenas 4 estão indo para um mundo não evangelizado. Estão indo aonde está a maioria das pessoas. Então há muito que ser feito ainda. É certo que esses mundos, esses lugares não evangelizados é mais difícil. Ir para o Nepal, Myanmar, Singapura, Marrocos, ir para esses lugares não é muito fácil, não. Lá eles cortam a cabeça. Lá você não pode andar com a Bíblia embaixo do braço. Lá você não pode dizer que é cristão. Em alguns países desses, quando você se identifica como cristão, você ganha uma carteirinha diferente. A sua identidade é diferente, a sua carteira de identidade é diferente. Aí você vai na loja, vai no supermercado, vai no comércio, apresenta a sua carteirinha, ele já franze a testa, torce os lábios, já manda você para o final da fila, porque você é cristão. Nós estamos tão bem aqui, né? Que maravilha! Você está se sentindo bem aí sentado nesse banco? Você sabia que tem lugar no mundo que não tem nem banco para sentar? Há lugar no mundo onde os nossos amados e queridos irmãos estão orando e dizendo: Deus, envia-nos uma página da Tua Palavra. Eu nem vou perguntar quantas Bíblias você tem em casa, nem vou perguntar. Mas há lugares no mundo onde os nossos amados e queridos irmãos, dedicados à causa de Cristo Jesus, não é sensacionalismo não, irmão, não estou fazendo sensacionalismo aqui, não sou repórter de televisão e não estou aqui fazendo sensacionalismo, é verdade, é fato. Os nossos irmãos estão orando e chorando, dizendo: Senhor, dá-nos uma oportunidade de termos a Tua Palavra em nossas mãos. E quando eles alcançam essa oportunidade, queridos, aquela folhinha passa de mão em mão até ficar amarelinha. Amarelinha. Enquanto que a sua Bíblia mal começou a criar algumas orelhinhas, você vai lá na livraria e compra uma outra mais bonita, grande. Agora tem a Bíblia das mulheres, né? Estudo das mulheres, branquinhas, rosinhas. De obreiro então nem fala, né? Nem se fala. Para obreiro então nem se fala mais. Tem Bíblia para todos os gostos, tamanho, jeito. Do jeito que nós quisermos estudar a Bíblia, nós encontramos Bíblia mais bonita, adornada, cheia de conteúdo. Mas há muitos amados irmãos que estão ali, naquele 4% ali, que nem uma página da Bíblia ainda tem. Existem 3.000 línguas no mundo hoje que não tem uma só porção da Bíblia traduzida. 3.000. E você tem a sua Bíblia no português, que você aprendeu desde pequeno e pode ler. E tem gente que, além de não ter a Bíblia, não tem na sua própria língua nenhuma porção sequer. Vamos os recursos, né? Os recursos aqui, esse aqui. Como é que nós gastamos? Então, baseado no quadro anterior, a maioria dos nossos investimentos na obra missionária está indo para o mundo já evangelizado, que é o mundo C. Nosso investimento está atendendo às necessidades nossas mesmo. É o obreiro integrado. Está aqui sendo mantido aqui. É aquele missionário que está indo aqui na nossa região, atendendo.
Jerusalém, atendendo Jerusalém. Então a grande maioria dos recursos ainda está no mundo já evangelizado. A outra está no grupo B, que é o mundo não cristão, porém já evangelizado também. E apenas 1% vai para o mundo não evangelizado. Então há muito que ser feito, meus amados. Eu creio que é esse o último. Esse é o último, né? Obrigado. Os irmãos, gravem bem isso. Me veio ao coração trazer isso a cada um de vós nesta manhã. Eu sou muito mais professor do que pregador, sabe, pastor? Eu gosto da escola bíblica, mas quando eu venho pregar domingo à noite, normalmente hoje eu disse: Senhor, hoje tu me contém, tá? Tu me contém e deixa eu ficar naquele espírito de professor, para poder ministrar a tua palavra. Mas normalmente quando é culto assim, evangelístico, eu fico meio dou os pulos também, tá? Eu fico agitado também. O Espírito Santo age como quer, quando quer e como Ele deseja fazer. Aleluia. Mas nesta noite, meus irmãos, o que o Senhor coloca no meu coração, esta palavra aqui. Primeiramente, nós encontramos nesse texto uma ordem, um verbo imperativo, o Senhor dando uma ordem. Segundo, nós encontramos um alcance dessa ordem. Terceiro, nós encontramos o conteúdo dessa ordem. E por fim, nós encontramos o alvo desta ordem. Primeira ordem, depois o alcance da ordem, depois o conteúdo da ordem e por fim o alvo da ordem. Então o primeiro passo é a ordem. Qual foi a ordem? Ide. Ide. Alguém aqui já ouviu o vinde? Alguém está ouvindo o vinde? Tem o vinde também, mas o vinde é: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Talvez você já tenha ido, você está fazendo, mas está um tanto cansado. Então quem sabe serve para você nessa noite o vindo, porque o Senhor quer que você continue indo. Mas para você continuar indo, você precisa vir. Você precisa se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou um tanto cansado, eu estou um tanto abatido, eu estou, Senhor, sentindo-me com poucas forças. Então venha diante do Senhor nessa noite, e o Espírito de Deus te renovará, e você poderá continuar indo. Aleluia. Mas para ir é preciso vir. Ninguém vai sem ter vindo. Jesus chamou os discípulos: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Lá veio Pedro, veio Tiago, veio João, veio André. Depois ele encontrou Mateus ali cuidando dos negócios do governo. Vem Mateus, Mateus larga tudo e vem. Daqui a pouco ele encontra Filipe e vem. Daqui a pouco ele encontra Natanael, vem. E começaram a vir, e vieram e aprenderam de Jesus, ouviram de Jesus, foram cheios do Espírito Santo do Senhor, e de repente o Senhor diz: agora vocês vão. Ide. Agora é a hora de ir, a hora de fazer, é a hora de se aplicar aquilo que você aprendeu. E o ide do Senhor, ele é motivado pelo amor e a graça de Deus. Você viu ali quantos bilhões de pessoas ainda não foram alcançadas com a pregação do Evangelho? 1,8 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E isso é um motivo para o amor de Deus. O amor de Deus está se movendo em razão daquelas pessoas ali. Deus está incomodado com aquela gente que ainda nunca ouviram falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Então o ide do Senhor é motivado pelo amor e a graça de Deus, não é por minha compaixão, não. Talvez eu até poderia dizer: eu estou bem, eu já ouvi falar de Jesus, eu estou salvo, vou para o céu, tenho a garantia da vida eterna, a palavra do Senhor me instrui e me faz sentir isso. Por que eu vou ficar me incomodando com outras pessoas? Cada um que se cuide de si mesmo. Mas esse incômodo que é produzido na minha vida e na sua vida não é fruto da minha própria vontade, mas é fruto do amor e da graça de Deus que opera em mim e em você.
Uma vez que eu ouvi o chamado do Senhor, experimentei a graça de Deus sobre a minha vida, que o amor do Senhor me inundou, me encheu de uma maneira gloriosa e maravilhosa. Agora eu sou motivado e movido a fazer a obra do Senhor por seu amor e por sua graça. É isso que nos leva. Conheci esta igreja ainda desde pequeno, no templo antigo ali. Era comum, a gente via de Joinville a São Francisco do Sul, principalmente na época de festividades, Páscoa, Natal, para a gente ver as apresentações que eram feitas, lindas, magníficas. E o pessoal de Joinville vinha a São Francisco do Sul. Era fato. Irmãos, era maravilhoso. Muitos aqui talvez não eram nem nascidos ainda, né? Nem nascido, nesse tempo lá atrás, né? Mas era lindo, maravilhoso. E sabe o que eu observei? Aquele dinamismo, aquela alegria ainda continua. Continua. Eu estava observando a banda tocando, o grupo dos jovens tocando, cantando, os adolescentes cantando, o círculo de oração cantando. Eu pude observar o dinamismo, a vontade, o cântico com vontade, com ânimo, o mesmo que eu via há 30 ou 30 e poucos anos atrás, que eu via quando participava, vinha aqui na igreja acompanhar, ver os cultos, o mesmo dinamismo. Isso o que é? É a presença vigorosa do Espírito Santo de Deus, mantendo o corpo de Cristo Jesus unido ao cabeça que é Cristo, e dele nos vem esse impulso, essa vontade, esse querer de realizar para Deus. A igreja está fazendo missão, continua crescendo. Ali tem um quadro ali que eu creio que é das muitas congregações que compõem aqui o campo de São Francisco do Sul. 33 congregações, e continua crescendo, e continua expandindo. Mas apesar de vocês já terem conquistado 33 localidades, estabelecido ali um templo para adoração ao nome do Senhor, ainda há espaço para fazer muita coisa, ainda há espaço para realizar para Deus, ainda há vidas para serem alcançadas pelo amor e a graça do Senhor. E Deus continua motivando você, Deus continua incomodando você, Deus continua dizendo para você que você tem que ser melhor, fazer melhor, viver melhor, amar a Deus melhor, estar cada vez mais na sua presença. O Espírito Santo do Senhor continua tocando na sua vida, para que você continue fazendo a sua obra. O ID do Senhor é motivado pelo amor e pela graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já foi alvo deste amor? Você pode dizer sim? Você já foi alvo do amor de Deus? Você sente que você está sendo alvo do amor de Deus? Você sente o amor de Deus agindo sobre a sua vida e a graça de Deus agindo sobre a sua vida aqui nesta reunião? Você sente o amor de Deus durante o dia, quando você está na sua casa, no seu trabalho, ou no colégio, na faculdade? Você sente o agir de Deus na sua vida? Você sente esse amor movendo e agindo sobre você? Você sente isso? Você tem essa realidade na sua vida, no seu dia a dia? Então você é um dos responsáveis a dar ouvido ao ID de Jesus, porque esse ID é motivado pelo amor e pela graça de Deus. Esse ID também é ordenado por Cristo, foi Ele que disse, motivado pelo amor e a graça de Deus e ordenado por Cristo Jesus. Ele falou aos discípulos: ide. É o Senhor, não é o pastor que está aqui presidindo a reunião desta noite, e nem o pastor presidente aqui do campo, não é dele. A ordenança não partiu dele,
não é do seu líder, do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, do grupo do círculo de oração. Não, mas este ide é uma ordenança do Senhor Jesus. É dele, partiu dele, esse desejo de alcançar vidas para o reino de Deus. E ele mesmo disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele se colocou como meio, como a ponte, como a forma de chegar diante de Deus. E ele dá essa ordenança: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Terceiro, a ordem, esse ide, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. É motivada, observe bem, é motivado pelo amor e a graça de Deus. É ordenado por Jesus. Mas nós não vivemos só de motivo e nem de ordem. Nós precisamos do empurrãozinho. Nós precisamos do empurrãozinho, pastor. E o empurrãozinho quem deu foi o Espírito Santo. Aleluia. Se lembra do dia de Pentecoste? Eles estavam com a ordem já dada. Eles tinham a motivação dada por Deus, que era o amor e a graça. Mas faltava um empurrãozinho, amados. Eles estavam trancados nos cenáculos, fechados ali. Estavam como que acampados, o texto diz, estavam ali assentados, como que acampados. Daqui ninguém nos tira e daqui ninguém nos faz sair. Nós estamos aqui, mas 10 dias depois veio o empurrão. Aleluia. Veio o empurrão que eles precisavam. Veio o Espírito Santo, descendo como um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa. E foram vistas como línguas repartidas como de fogo sobre cada um. E eles começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo permitia, o impulsionava a falar. E não ficaram ali mais trancados, começaram a abrir as portas do cenáculo, começaram a abrir a janela, e não só abriram, saíram para fora, e começaram a anunciar as grandezas de Deus, a ponto de quase 3.000 pessoas afluírem àquele lugar, e começaram a ouvir das grandezas de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem sabe nesta noite você já ouviu a ordem do Senhor. Você já sabe o motivo porque Deus te mandou. O amor e a graça. Mas falta um empurrãozinho. Você está sem coragem, né? Você está trancado lá no cenáculo. Você fica com medo, com receio. Você sabe que tem que falar de Jesus, mas parece que a vergonha bate. E você fica ali olhando, se enrolando de um lado para o outro. O colega senta do lado de cá, senta do lado direito, senta do lado esquerdo, senta na sua frente, senta atrás de você, e você fica ali: eu preciso falar, eu preciso dizer, e fica, e vai para frente, vai para trás, e passa um dia, passa 2, passa 3, e o vizinho está ali, você precisa falar de Jesus para ele, e passou um mês, passou um ano, passou 2 anos, passou 10 anos, e você olha para aquele vizinho e diz: eu preciso falar de Jesus para esse homem, eu preciso falar do amor de Deus para essa mulher, eu preciso dizer para ela que Jesus a ama, e já faz 10 anos que você sabe disso, e já faz 20 anos que você sabe disso. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para dar um empurrão, para dar um empurrão que está faltando, para te encher de uma forma verdadeira, impulsionante, uma forma tal que você nunca até agora tem sentido a presença do Senhor sobre a sua vida. O Senhor tem pressa, porque tem muita gente para ser salvo. Se cada um dos irmãos que estão aqui ganhar uma alma para Jesus ao longo deste ano, pode ser que nós conseguimos acelerar este passo. Mas o que a gente observa é que isso não tem sido possível. Alguma coisa está dificultando, algo dificulta.
ainda não está sendo atingido. O alcance da ordem do Senhor é o mundo. Tem evangelização local, creio que todos fazem. A igreja faz, se mobiliza. Os evangelizadores anônimos, aqueles irmãos que todos os domingos à noite pegam ali um montinho de folheto e durante a semana estão distribuindo na cidade, falando do amor de Jesus, entregando uma porção da palavra de Deus. Os evangelizadores que nós não conhecemos, mas estão fazendo. É a evangelização local sendo feita, é a igreja fazendo um culto na praça, é a igreja fazendo um culto num lugar reservado, é a igreja se mobilizando, se unindo para fazer a obra do Senhor. A evangelização local. Tem a evangelização regional, a região. Se olharmos aqui na região norte do estado de Santa Catarina, já tem pouco mais de 1 milhão de pessoas. Somando as cidades que compõem a região norte do estado de Santa Catarina, já tem mais de 1 milhão de pessoas. É um número grande. Se for ver a população que tem a cidade de São Francisco do Sul, é um número bastante expressivo, 1 milhão de pessoas. Precisariam os crentes aqui na cidade de São Francisco do Sul, se tivesse a responsabilidade de ganhar esses 1 milhão de pessoas, que em torno de 80% não são evangélicos, de 1 milhão, que seriam 800 mil pessoas, teria que trabalhar quantos anos a igreja aqui teria que trabalhar, cada um ganhando uma alma para Jesus? Trabalhar uns 20 anos? Quantos membros são hoje a Assembleia de Deus de Joinville, aqui em São Francisco? Joinville, eu diria que teria que trabalhar quase 20 ou mais anos, cada crente ganhar, cada membro ganhar mais um. Mas 20 anos. Nesses 20 anos a população cresce mais um pouco. Aí temos que trabalhar mais, fazer mais. Então, evangelização regional, ela é também evangelização nacional. O Brasil tem, com pessoas evangélicas, evangelizadas, realmente, conforme a palavra do Senhor, em torno de 20%, não mais que isso, não mais que 20% do Brasil. Nós somos 190 milhões de pessoas. Teríamos então em torno de 38 milhões evangelizados realmente. Crentes como você, conhecedor da palavra de Deus, que pelo menos já leu esse versículo uma vez na vida. Quem sabe já tenha lido a Bíblia toda pelo menos uma vez. Eu acredito que todos que estão aqui nesta noite já tenham lido pelo menos o Novo Testamento, ou pelo menos o Evangelho de João, ou pelo menos o livro de Judas. Como Deus vai nos usar se nós não damos o verdadeiro valor à sua palavra? Como você vai ser um bom motorista se não estudar a cartilha? Que agora está bem difícil, né? Você pegar a sua carteira. Quem está fazendo aí carteira de motorista sabe quanto está difícil, né? Aí pega um ano de provisório, né? Pega um ano de provisório, não pode cometer nada, nem uma faltinha, porque senão vai ter que fazer tudo de novo. Deus tem tanta pressa de salvar o mundo, salvar toda a gente, que Ele não está nem esperando você ler a Bíblia toda. Se você souber João 3,16, Ele já vai te usar. Aleluia! Se você souber João 3,16, o Senhor já vai te usar. Porventura você sabe João 3,16? Deus já está te usando. Se você souber pelo menos isso, Deus já vai te usar. Agora imagine se vai mais um pouquinho. Salmo 23, Romanos 3, 23,
6:33, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. Se souber mais um pouquinho, Deus vai te usar mais ainda. Daqui a pouco você está fazendo coisa que você nem imagina. O quanto Deus está te usando, o quanto Deus está realizando a sua vontade através da sua vida, da minha vida. Evangelização nacional. Os dois estados brasileiros menos evangelizados é o estado do Piauí. Menos de 10% da população do Piauí é evangélica. E o estado do Sergipe, menos de 10%, em torno de 5% somente. São os dois estados brasileiros com menos evangélicos no Brasil. A região sul, que compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, tem em torno de 15 a 20%, 15 a 20, não passa de 20%. População de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A região mais evangelizada, por incrível que pareça, é a região norte, que compreende o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima. Essa é a região mais evangelizada, ou onde tem o maior número de evangélicos no Brasil, em torno de 25%. Só que a população lá é bem pequena. A população do Amazonas se restringe quase que a Manaus. Depois só são as regiões ribeirinhas. Mas está sendo feito um grande trabalho para Deus nesses lugares. São algumas dezenas de embarcações que os nossos irmãos missionários andam dias e dias de barco para levar a palavra de Deus. Enquanto você tem a oportunidade de estar aqui no culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, anda apenas 1 quilômetro para vir na casa do Senhor. Tem amados irmãos nossos no Brasil que andam 3 dias para ir no culto, para receber a Santa Ceia. 3 dias de barco, 2 dias viajando de barco para ir tomar a Santa Ceia. E você passa 1 mês, passa 2, passa 3 e não esquece desse maravilhoso dia de estar em comunhão com a igreja do Senhor. E para não dizer que você mora do lado da igreja, quase, em comparação aos nossos irmãos lá, nós às vezes moramos no lado da igreja. No lado da igreja. Irmãos, eu acho que estou falando demais já. Essa palavra contém uma ordem, um alcance. Aí vem a evangelização internacional dos países que nós falamos ali. Países do mundo onde nós já temos enviados missionários, como Índia, Nepal, Myanmar, Camboja, Vietnã. Países onde temos irmãos missionários. Países difíceis, complicados. A África como um todo. Países difíceis. América Central, Cuba, um dos países mais complicados, é pequeno, mas com seus muitos problemas, dificuldade de evangelização. Mas estão lá os nossos missionários, falando de Jesus. Muitos deles não podem nem ser conhecidos, não podem nem ser citados o nome deles, porque senão o governo vai atrás e dá um jeitinho. Temos muitos irmãos no mundo hoje sendo presos. Quem tem acesso à internet, a esse magnífico meio de comunicação, visite lá as várias agências missionárias que tem no mundo, Portas Abertas, a Visão dos Mártires. Você vai encontrar ali material muito surpreendente que vai realmente mover a sua vida para fazer mais a obra do Senhor. O conteúdo dessa ordem, o que é que eu vou falar? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o quê? O Evangelho. O conteúdo é esse, é o Evangelho. E o Evangelho qual é? João 3,16. É o amor de Deus, é a graça de Deus. Você não precisa entender o Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Ai, meu irmão, esses livros são até difíceis de ler. Não precisa disto. Compreenda João 3,16. Esse é o Evangelho, a essência do Evangelho, é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Estamos aí na semana, né? Começou hoje de abertura, Semana Santa, né? Domingo de Ramos. Nós, como cristãos, evangélicos, deixamos um pouco de lado as tradições e temos os nossos argumentos e deixamos de lado. Mas nós deveríamos aproveitar, né? Deixemos passar, como se nós estivéssemos esquecendo o que aconteceu, como se nós estivéssemos esquecendo o que acontece. O que aconteceu? Eles celebram e nós esquecemos? Não, de maneira nenhuma. Não podíamos esquecer. Deveríamos aproveitar também esse momento e fazer o nosso culto de adoração e gratidão a Deus e anunciarmos a Cristo com muito mais veemência, com muito mais coragem, com muito mais ímpeto, aproveitando o que eles também estão fazendo. Mas deixamos eles fazer do jeito deles, né? E às vezes até usamos um pouquinho de críticas teológicas, né? Da crítica teológica, e ficamos bem. Não, temos que aproveitar e anunciarmos que Jesus vive. Jesus não é chocolate, nem barra e nem ovos, mas Ele é o vivo, o eterno, aquele que está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. O Evangelho, então, o conteúdo do Evangelho dessa ordem é o Evangelho. O Evangelho de arrependimento, remissão dos pecados, o Evangelho de santificação, o Evangelho de recebimento de poder e o Evangelho de vida eterna. Então é bênção agora, bênção para nós agora, bênção para amanhã e bênção para a eternidade. Isto é o Evangelho. Para que todo aquele que nele crê. Nesse versículo contém tudo. Salvação para agora e para depois. É bênção de Deus. Alcança-nos agora e depois a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. E por fim, o alvo do ídolo do Senhor são toda criatura, toda, até aquele que você não gosta. O alvo do Evangelho do ídolo de Jesus é toda criatura, inclusive aquele que você não gosta, que você não vai com a cara dele, que você se desvia dele, que você passa de largo, faz que nem um sacerdote, passa de largo. Não posso me sujar, ele está morto ali, eu estou indo para adoração, não posso tocar nele, sacerdote. Aí vem o escriba também de longe, não, eu estou indo para o meu sacrifício, não é nada. Aí vem o samaritano, não, vem o bom samaritano, entenda bem, é o bom samaritano, tá? Porque tinha o ruim samaritano também. Então lá vem o bom samaritano. Isso significa dizer assim: você é cristão? Sou. Você é um bom cristão? Você é bom cristão? Eu sou cristão, mas você é bom? Só com a graça e a misericórdia de Deus, esse empurrãozinho do Espírito Santo, é que verdadeiramente nós nos tornamos bons, nós nos tornamos útil para alguma coisa. O texto que o nosso irmão leu, a leitura bíblica de Isaías, capítulo 43, o Senhor falando a Israel: eis que eu te remi, te chamei. Há um outro texto no mesmo livro de Isaías, que o Senhor trata que nós éramos como que trapo de imundícia. Há um outro texto que diz que nós éramos nós somos como um barro na mão do oleiro. Aí o texto diz assim: porventura pode o barro dizer para o oleiro: por que tu me fizeste
fizesse assim, hein? Por que tu me fez desse jeito? Não, o oleiro é que tem domínio sobre o vaso, sobre o barro, para fazer conforme ele quer. Amados irmãos, você está